quando você estava entrando lá, aquele multidão de pessoas, você com a bandeira do Brasil lá. Como é que foi, Gabriel? Daniel, aquele momento ali, deixa eu até segurar aqui para não ficar emocionado, mas se vocês já sonharam com alguma coisa na vida de vocês e depois alcançaram aquele sonho, foi esse sentimento que eu tive, sabe? Hoje estamos com meu conterrâneo Gabriel, direto de Sete Lagoas. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Entre Mundos Podcast. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui contigo, com você e com o Jeff e poder ter essa conversa maravilhosa aqui no seu podcast, que tem assistido e tenho certeza que já é sucesso. Excelente. Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse podcast em 3 etapas. A vida sua antes de vir para os Estados Unidos, a vida sua aqui nos Estados Unidos e quais são seus futuros planos também, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Excelente, então pode ficar super à vontade, durante a nossa conversa a gente vai interagindo com você. Tá certo. Daniel, como você, na introdução você já falou, né, a gente é conterrâneo, sou lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Costumo brincar aqui com o pessoal que aqui nos Estados Unidos tem uma cidade que vocês conhecem muito bem, que está em Utah, que chama Salt Lake City. E eu costumo dizer que eu venho de Seven Lake City. É a nossa cidade. Todo mundo pergunta se tem 7 lagoas mesmo. Eu falei, tem 7 lagoas principais, lagoas lindas. Tem até mais de 7, na verdade, mas 7 são as principais. Eu até recomendo, Jeff, se algum dia quiser visitar Minas Gerais. Minas Gerais tem a melhor comida do Brasil, então sempre recomendo, pessoal, quando alguém me pergunta, né, sobre o Brasil, eu sempre falo, você quer conhecer o quê? Quer ir para a praia, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Nordeste. Tem Santa Catarina agora também que tá no hype, né? Você quer conhecer floresta, vai para a Amazônia. Mas se quer comida boa, vai para Minas Gerais. Minas Gerais tem a melhor comida do Brasil. E Sete Lagoas é um perfeito exemplo disso. Então, eu cresci lá em Sete Lagoas, o Daniel conhece a minha família, acho que desde que eu nasci, e as nossas famílias sempre por meio da nossa religião, da nossa fé, a gente sempre frequentou a mesma comunidade ali, na nossa vida, crescendo, já fizemos muitas coisas juntos. E uma coisa, Daniel e Jeff, que eu sempre tive comigo desde pequeno foi a parte de instrução e educação, sabe? Os meus pais, eles sempre priorizaram, principalmente no exemplo da minha mãe, que ela trabalhou muito a vida inteira para dar para mim e para minhas irmãs uma educação de muita qualidade, uma educação muito boa. Então, assim, ela trabalhava muito, pagou escola privada para que a gente pudesse ter uma educação legal. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Meus pais, via a luta dos meus pais trabalhando para tentar dar o melhor para a gente. E uma coisa que sempre ficou na minha cabeça foi que a educação podia me levar a caminhos que eu nunca tinha trilhado antes. E que eu poderia ser qualquer coisa que eu sonhasse e que eu imaginasse se eu me estudasse e me dedicasse. Então, isso sempre ficou muito enraizado na minha vida. Quero até mandar um beijo aqui, um abraço para minha mãe, que ela sempre colocou isso bem na minha mente, no meu coração. E foi isso que eu busquei fazer durante a minha vida. Aprender, estudar. Eu sempre tive a facilidade de aprender, de pegar as coisas assim muito rápido. E sempre também pensei muito grande, sabe? Na minha vida inteira eu pensava assim, poxa, o mundo é muito grande, então assim, a gente tem que obter o conhecimento do mundo inteiro, não só aqui da minha cidade, Sete Lagoas, do meu estado, do meu país, mas do mundo inteiro. Então, assim, isso foi o que guiou mais ou menos a minha vida, minha família. E aí as coisas foram acontecendo lá na cidade que eu nasci, que eu cresci. E aí tive a oportunidade de ir para a faculdade lá, quando tive a idade. Eu comecei a trabalhar também muito novo, eu sempre gostava de ter o meu dinheiro. Então, já com adolescente, eu já trabalhava, tentando conciliar os estudos e fazia uns bicos assim. Mandar um abraço aqui também para o meu grande amigo Luiz Cláudio, que foi o cara que me deu as primeiras oportunidades ali de trabalho, sabe? Quando eu estava conciliando escola e para ter o meu próprio dinheiro. E depois a nossa amizade desenvolveu e a gente se tornou sócio depois do negócio lá na frente. Posso falar disso mais depois também. E aí depois eu fui para... Tem uma pergunta aí. Você fez a faculdade do quê e onde? Eu estudei... essa é uma história interessante, Jeff, porque
eu tinha um sonho de estudar lá no Brasil numa universidade federal. Eu gosto de fazer uma comparação para as pessoas que o que uma universidade federal no Brasil representa para os brasileiros. É como se fosse uma Ivy League aqui nos Estados Unidos, porque você não precisa pagar, a universidade é pública do governo, e é muito difícil de entrar, e o nível educacional, de pesquisa e tudo é muito bom, sabe? Então, o meu objetivo era estudar numa universidade federal. Então, eu estava estudando, eu consegui ser admitido na Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, para o curso de Engenharia Metalúrgica na época. Só que eu tive que fazer um serviço voluntário da igreja que eu sou membro, que eu faço parte, e eu sempre quis fazer isso também quando chegasse a idade. Eu estava lá com 18 para 19 anos, eu decidi trancar minha matrícula e fui fazer esse serviço missionário da igreja que eu faço parte. E quando eu voltei, depois daquele período de 2 anos, eu não consegui mais a minha vaga. A universidade não aceitou que eu continuasse o meu curso de engenharia metalúrgica. Então, perdi o sonho que eu tinha de estudar numa universidade federal lá no Brasil e acabei fazendo uma faculdade particular na cidade de Sete Lagoas mesmo. E aí eu acabei fazendo engenharia de produção com ênfase em mecânica. Seria o equivalente a Industrial Engineering aqui. Desculpa te cortar, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu lembro quando eu era mais jovem, a Universidade Federal era muito, muito bem falada. Eu não quero trazer polêmica, não, mas eu quero saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre a Universidade Federal no Brasil hoje? Então, Daniel, como você falou, a Universidade Federal, me parece, sabe, tem muito tempo que eu não entro dentro de uma Universidade Federal, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que eu nem passei na porta, sabe? Mas os relatos que a gente tem, os vídeos que a gente vê, como você falou, as universidades federais no Brasil sempre foram sinônimos de elite em educação, né? de um nível muito alto em termos de educação. E pessoas que iam para as universidades federais, elas tinham uma chance muito grande de serem bem-sucedidas, né? Mas o Brasil passou por tanta tumulto, movimento e polarização política, e eu acho que as universidades federais embarcaram nisso aí, e a gente vê hoje que, por exemplo, antigamente, cada universidade federal ela tinha o seu próprio exame de admissão. Você tinha que fazer uma prova, um exame daquela universidade para você entrar, e era muito disputado, muito concorrido. E depois eles começaram lá, primeiro, cotas para certas categorias de pessoas, e mudou muito. Hoje o que a gente vê, os relatos que eu tenho dos vídeos de pessoas que estudam lá atualmente, elas viraram mais berço político e deixaram um pouco da parte de educação do lado para oferecer mais essa questão de instrução política ou de doutrinação política. Ideológica. Estou falando que essa é a impressão que eu tenho, tá, Daniel e Jeff? Hoje, atualmente, de longe, vendo o que tem acontecido. Então, Gabriel, eu respeito todas as pessoas que estudam na Universidade Federal, eu acredito muito na educação. Eu, particularmente, se eu estivesse no Brasil hoje, eu não ficaria confortável em colocar meu filho na Universidade Federal hoje. Há muitos anos atrás eu colocaria, mas hoje não. Mas cada um tem sua cabeça, né, e sua visão. E, Gabriel, aí você não entrou na Universidade Federal, aí você fez uma particular, em Sete Lagoas. Isso, Sete Lagoas, tem um centro universitário em Sete Lagoas, que sempre teve uma tradição muito forte no curso de Direito, de Law, mas aí, com o passar do tempo, eles foram expandindo os cursos, começaram a vir cursos da área de saúde e também de business e de engenharia. E em Sete Lagoas tinha uma indústria, ainda tem uma indústria, e Sete Lagoas começou a se desenvolver muito no polo industrial, e uma das empresas, uma das fábricas que estava lá em Sete Lagoas, que é a Iveco, que hoje faz parte do grupo Fiat Chrysler, que é a CNH Industrial, né? Acho que é a CNH Industrial hoje, que chamam lá. Então, eles levaram esse curso de engenharia para o Centro Universitário de Sete Lagoas. Então, eu fui parte da primeira turma do curso de Engenharia de Produção Mecânica, foi parceria com essa fábrica da Iveco, na época, da montadora de caminhões do grupo Fiat Chrysler, e foi excelente, porque a gente tinha muito contato. Depois tive a oportunidade de fazer o estágio lá na Iveco, porque um professor que eu tive, ele era um diretor da fábrica lá, então consegui o estágio, precisava fazer o estágio para poder concluir o curso. E não me arrependo não, Daniel, eu acho que eu sou um homem muito, muito religioso, sempre fui,
religioso, de muita fé. Eu acredito que Deus ele coloca as coisas na nossa vida da maneira que tem que ser, sabe? Ele nos dá liberdade para tomar as nossas decisões, mas o caminho da gente, a gente que escreve, sabe? Não deu certo de um lado lá, mas deu certo do lado de cá, deu certo do outro lado. E depois que eu estudei lá em Sete Lagoas, terminei meu curso de engenharia de produção mecânica, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos na PUC, em Belo Horizonte, que é uma considerada, Jeff, uma das melhores instituições privadas do Brasil, né? O grupo PUC é uma universidade católica muito boa, tem em todos os estados do Brasil. Fiz uma pós-graduação lá, comecei minha carreira. Fui trabalhar no Banco Santander como gerente de negócios, abrindo contas de empresas, emprestando dinheiro, lidando com investimentos de pequenas empresas na região de Belo Horizonte. Ô, Gabriel, Gabriel, diga. falando sobre o Banco Santander, você falou que trabalhou de gerente lá no Banco Santander. Isso. Como é que é a burocracia no Brasil para você conseguir um financiamento? O empresário ele quer conseguir um financiamento para a empresa. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O que acontece, Daniel, é que no Brasil existe pouca competitividade para crédito. Então, o banco no Brasil, se a gente parar para pensar aqui, existem 4 grandes bancos no Brasil, né? Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, né? 5 grandes bancos no Brasil. A gente compara isso com o mercado americano, tem centenas, se bobear, milhares de instituições financeiras que fomentam esse mercado. Então, assim, o que torna o crédito fácil e acessível é a competitividade, a concorrência. E no Brasil a gente não tem isso. Então, o que acontece? No Brasil, o crédito é caro, os bancos eles emprestam, sim, para as pessoas, para as empresas, mas a empresa ela tem que ter uma condição de fluxo de caixa, já de estabelecimento de sócio muito estável para você ter acesso a crédito, diferente dos Estados Unidos, que eles financiam projetos. No Brasil, o financiamento de projetos ele é muito pequeno. Aqui nos Estados Unidos, eu sei que o Jeff é da área de real estate, mas é só um exemplo. Se você chega no banco aqui nos Estados Unidos e apresenta um projeto, fala, olha, tem uma propriedade comercial que eu quero comprar ela vai me gerar um fluxo de caixa XYZ no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. Essa é a minha perspectiva de retorno. Eu vou colocar aqui 20%, 30%, e eu quero que o banco me empreste o restante. E daqui 5, 6, 7 anos eu vou vender essa propriedade e a gente consegue pagar os investidores, pagar o banco e quem colocou equity também, ele tem o seu retorno. O banco te empresta o dinheiro, porque ele acredita no processo, ele acredita no projeto. E no Brasil, Jeff, isso não existe. Os bancos não investem em projetos. A gente pode falar disso mais para frente, que isso tem a ver também com a experiência que eu tenho adquirido aqui, mas nos Estados Unidos existe financiamento até de pensamento. Tem startups que elas começam, que elas não são nada ainda, elas são só uma ideia, um conceito. E elas recebem recursos, porque além dos bancos, tem instituições privadas, não financeiras, também que trabalham com empréstimo para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, startups. Então, Daniel, eu diria que o Brasil ele é um gatinho. Tem a burocracia, tem a falta de concorrência. Eu gostaria também de dizer que tem um fator que pesa, aqui é a favor dos bancos, não estou defendendo os bancos, mas é a realidade, a inadimplência no Brasil é muito alta. Então, no Brasil, você pode ficar inadimplente e as medidas legais contra o inadimplente elas são muito baixas. Então, isso dificulta também para os bancos para democratizar aí a questão do crédito, sabe? Entendi. Mas a questão do empréstimo no Brasil, ele é muito engessado. E o Santander é mais burocrático do que outros bancos. Entendi. É por isso que, falamos a semana passada sobre vender na planta, é por isso que faz isso, então. Porque se alguém quiser comprar um apartamento ou alguma coisa para investimento, não consegue emprestar do banco, mas consegue trabalhar com o empreendedor que está fazendo o prédio e compra na planta, certo? Exatamente, Jeff. Eu até assisti o podcast que vocês gravaram com o Gomes e vi essa parte que vocês falaram sobre isso. Se uma pessoa física, né, um cidadão comum, ele quer ir lá e comprar esse projeto na planta, por exemplo, lá o prédio do Gomes, por exemplo, ele não consegue financiar, porque o banco ele não enxerga uma garantia real no imóvel, porque o imóvel ainda não existe.
Então, o banco ele não financia esse projeto futuro para o cliente. Ele financia para o construtor. Para o construtor, é diferente. O banco ele tem projetos e linhas de crédito que ele fomenta nessa parte imobiliária, ele consegue alavancar uma parte para a construção do projeto dele, nesse caso específico, tá, Jeff? Mas empresas, por exemplo, empresas pequenas, ideias de negócios, startups, muito difícil conseguir crédito. Mas nesse caso é por isso que o construtor ele tem que financiar direto para o cliente. Porque se ele não financiar direto, ele não vende. O cliente não tem crédito para comprar de outra forma, se não for financiamento direto para a construtora. Tá. E, Gabriel, quanto tempo que você ficou trabalhando no banco? Porque você é empreendedor, né? Depois você vai falar pra gente sobre seu empreendimento lá no Brasil, o que você fazia. Mas quanto tempo você ficou no Santander? Daniel, eu fiquei mais ou menos 3 anos lá no Banco Santander. Foi assim, eu tinha acabado de formar, sabe? Outro objetivo que eu tinha também, e uma coisa que eu acho interessante, que eu carrego comigo também, é a gente traçar metas e objetivos para a vida da gente, sabe? Eu sempre quis ser empreendedor, mas também eu falei assim, poxa vida, talvez não vai ser como quando eu estiver começando a minha carreira, mas eu quero, quando eu for entrar então no mercado privado, trabalhar para alguém, eu quero entrar num programa de trainee. Programa de trainee no Brasil também é algo assim, para a área de business, engenharia, é algo muito bem visto para o mercado, porque você faz um treinamento ali por 6 meses, mais ou menos, e depois você já sai com uma função gerencial. É muito concorrido, muito competitivo, mas é algo muito bom para começar a carreira. E foi o que eu fiz. Comecei a aplicar para vários programas de trainees, e aí fui aprovado no trainee do Banco Santander para a rede comercial. Então, fiquei 6 meses em São Paulo, fazendo esse treinamento, ia para Belo Horizonte, ia para São Paulo, fiz treinamento na sede do banco, experiência incrível, tive treinamento assim, com grandes firmas de consultorias do Brasil, tive contato e reuniões com o presidente do Banco Santander a nível Brasil e a diretoria dele, e também o meu grupo, né, que estava comigo, pessoas de outros estados, foram assim, experiência fantástica, foi onde eu aprendi a comer comida japonesa, que eu não gostava, e aí cheguei lá, o mineiro de Sete Lagoas, Jeff, que né, acostumado a comer arroz, feijão, tropeiro, bife, churrasco, no máximo, e pizza. A gente chegou lá em São Paulo e meus amigos todos, vamos comer comida japonesa. E eu não gostava, mas eu nunca tinha comido, né? Em Sete Lagoas, na época, não tinha isso, né, Daniel? Isso aí, comida japonesa no Brasil não tem tantos anos assim. E aí eu fui no rodízio de comida japonesa com o pessoal e acabei comendo de tudo lá. Não gostei de nada, mas comi de tudo. E aí depois de algumas semanas me deu, quero comer de novo. E depois de algumas semanas, quero comer de novo. Aí comecei a gostar de comida japonesa, que é muito boa, por sinal. Mas... Gabriel, eu sou suspeito de falar, porque eu amo comida japonesa. Eu também, a primeira vez que eu comi, eu não gostei. Mas foi lá em Londres, né? Foi me apresentada a comida japonesa lá em Londres, quando eu morei lá na Inglaterra. Mas a primeira vez não gostei tanto, depois não consigo viver sem a comida japonesa. Eu amo a comida japonesa, o sushi, sem comparação. Eu também gosto. Tem dia que eu tô aqui. Eu preciso comer sushi hoje, né? Tem dia que a gente tá assim. E onde você mora aí tem rodízio de sushi? Tem. Legal. Sushi lovers. Muito bom. Top. Você está morando onde agora mesmo? Eu tô em Madison, Wisconsin. Wisconsin. Ô, Jeff, você gosta de sushi? Sim, eu gosto. Legal. Mas o que você prefere? Uma carne ou sushi? Um churrasco ou sushi? Eu gosto dos dois. Mas, na verdade, eu sempre falo... se está falando... Se alguém me falou... você tem que escolher uma coisa para comer todo dia pelo resto da vida, eu comeria o sushi. Sushi, tuna, sério? Pokeball, com arroz e tuna. Você está falando de poke aí, eu e o pessoal do escritório aqui do meu trabalho, o lugar que a gente mais gosta de ir é o Fresh Fin. E o Fresh Fin, ele é pokeball, tem sushi e outras coisas. Interessante, Daniel, que essa rede do Fresh Fin só tem em Utah e em Wisconsin. Cara, você deu sorte, então. Então é uma boa conexão aqui, tem contexto, por isso que eu trouxe isso. Mas aí, fala pra gente aí, pode continuar, você estava falando sobre o banco lá. Então eu fiz esse programa de trainee, que foi muito bom, fiquei 6 meses lá em São Paulo, indo e vindo para Belo Horizonte, e depois eles me colocaram numa agência em Belo Horizonte para ser gerente de uma carteira de pequenas e médias empresas, com faturamento a partir de 1 milhão até 10 milhões,
por ano. E aí começou a minha vida lá como bancário, visitando clientes, abrindo contas, fazendo empréstimo, participando de comitês de crédito, com muita pressão. Quem já trabalhou em banco sabe como que é um ambiente de extremo estresse e pressão. E cuidando também de investimentos de clientes, recomendando investimentos, tentando trazer recursos para o banco. A gente tinha meta para tudo no banco, todos os nossos indicadores ali eram medidos, tinha uma meta por trás disso, e a gente tinha que dar a vida para poder conseguir. Então foi um tempo de muito aprendizado também, foi um tempo que eu pude me preparar, Daniel e Jeff, que eu acho importante. A minha ideia, a minha meta de ser empreendedor, inicialmente, eu pensava que eu queria, porque eu estudei engenharia, eu fiz 2 estágios na área de engenharia, mas eu acabei indo para a área de business, assim que eu formei, né, consegui essa oportunidade no Banco Santander, e eu sempre sabia que eu achava que eu gostava de engenharia, mas quando eu comecei a trabalhar no banco, eu vi que eu era apaixonado mesmo por business, por finance, e aí foi um período muito bom na minha vida, e tendo aquela experiência como gerente de pequenas e médias empresas, me ajudou a aprender, poxa, quais são os negócios que dão certo, quais são os negócios que não dão certo, quais são os desafios das empresas, quais são as áreas de maior risco, quais são as áreas de maior retorno. E aprendi que a maior parte das empresas, infelizmente, parece que o mundo é desenhado dessa forma, pelo menos no Brasil, mas a maior parte das empresas não vai dar certo. Essa é uma dura realidade. Mas também é risco-retorno. Mas as que dão certo também dá muito certo e é muito bom para as pessoas envolvidas ali. Por quê? Por que você acha que a maioria das empresas não vão dar certo? No Brasil. Daniel, já pensei sobre isso. Tem vários fatores. Número 1, o mercado brasileiro, vamos falar aqui de um pouco da parte macroeconômica. O consumidor brasileiro, ele não tem poder de compra, por exemplo, como consumidor americano. Então, os salários no Brasil são muito baixos, a desigualdade social é muito grande. Então, o Brasil é um país muito rico, mas são poucas pessoas que têm acesso à riqueza do país. Então, como o dinheiro não circula em sua maior parte, na maioria da população, então o consumidor brasileiro não tem poder de compra, e aí os empresários brasileiros, eles têm 2 desafios. Eles têm que encontrar uma maneira de que o produto dele, primeiro, seja acessível ao consumidor, que o consumidor tenha a condição de pagar. E depois ele tem que lutar também contra a competitividade, contra os seus concorrentes. É por isso, Jeff, você provavelmente sabe disso, mas no Brasil as lojas, as empresas podem vender, empresas de varejo, de consumo, né, direto, de bens de consumo, elas têm o cartão de crédito. No Brasil, o cliente ele pode parcelar a compra dele em até 10 pagamentos sem juros. Nos Estados Unidos, o crédito aqui não existe, é compra no débito ou no crédito, e é isso. Existem até algumas empresas aqui nos Estados Unidos que oferecem um plano de pagamento, mas aí o plano de pagamento, quem faz é a empresa e normalmente cobra um pouco de juros por isso. Mas no Brasil, você vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, uma geladeira, um fogão, qualquer coisa ali que é um pouco mais caro, e até roupas mesmo, as pessoas parcelam tudo, supermercado. As pessoas vão no supermercado, elas parcelam as compras. Isso aí tá muito cultural, sabe por quê? Porque eu morei fora muitos anos. Eu achava engraçado quando eu ia no Brasil, às vezes eu tinha que comprar uma geladeira para minha mãe, alguma coisa. Eu chegava na loja e falava assim, quantas vezes eu queria pagar à vista? Eles forçavam, quantas vezes você quer parcelar? Então, assim, na cabeça do brasileiro, não na cabeça, porque eles precisam realmente, porque eles ganham muito pouco, como o Gabriel falou. Então, eles têm essa necessidade cultural de parcelar tudo e muitas vezes eles não têm o costume de pagar à vista igual aqui nos Estados Unidos. Agora, uma coisa, Gabriel, que eu estava pensando, você como gerente do banco, uma das coisas que você deve ter desenvolvido muito é a habilidade de venda. Porque o gerente do Brasil, Jeff, ele tem que ser um especialista em vendas. É verdade ou não, Gabriel? Vocês vendiam muitos produtos ou não? A sua área era diferente? Não, é verdade. E uma das coisas que até o Jeff tinha perguntado também, por que o banco também... o spread bancário no Brasil é muito alto. O spread bancário tem vários fatores, mas para resumir, é o custo do dinheiro para o banco e o que ele recebe em retorno quando ele está emprestando esse dinheiro. Então, assim, esse spread que o banco pratica é muito alto, que torna o crédito caro. E aí
ele não consegue emprestar para todo mundo. Então, se são poucos elegíveis do banco que acabam sendo elegíveis para receber algum crédito do banco. Mas o banco ainda precisa fazer receita, ele ainda precisa de revenues. Então, ele foca muito em serviços, seguro, capitalização e taxas, tarifas bancárias. Na época que eu estava no Banco Santander, o banco tinha um foco muito grande em seguros. Consórcio é outro produto que o banco gosta muito, mas seguro era o número 1. Então, a gente tinha que vender seguro, toda operação de crédito, a gente era incentivado a colocar um seguro, uma proteção de vida para o cliente, para a empresa, para os sócios, porque o banco era uma forma de o banco fazer receita, é uma receita forte na veia, e o banco adora esse tipo de receita com tarifas, com seguro, com serviços no geral. Este negócio de consórcio é o banco mesmo que faz ou tem outras empresas, instituições que fazem? Tem outras empresas. Tem empresas no Brasil que elas são focadas principalmente em consórcio. Tem empresas que elas existem só para vender consórcio. Mas todos os grandes bancos no Brasil, eles vendem consórcio também. Eles são grandes players no mercado de consórcio também. Ô, Gabriel, fora os juros que o banco ele ganha demais, eu era um dos clientes que pagava muito juros para o banco. Eu lembro que uma vez, eu não vou revelar a gerente não, mas uma vez ela falou, Daniel, por favor, Daniel, compra isso, Daniel. Eu preciso fechar essa meta até 2 horas da tarde. Eu estava quase chorando, Gabriel. E é uma pressão danada que vocês, gerentes, recebem, entendeu? Eu acho que quando eu saí do banco que eu tinha lá no Brasil, lá o pessoal falou, perdemos um cliente bom demais, que eu dava muito dinheiro pro banco, através dos juros, né? Cheque especial. Você consegue fazer até um episódio aqui do podcast, fora do tema, mas episódios bancários, né? Tanta coisa que acontece, de pressão, de gerente, é uma coisa interessante. Daniel, só para terminar de responder a sua pergunta, por que as empresas não dão certo no Brasil também, né? Por que o índice de mortalidade das empresas é muito alto? Outra coisa que é fácil de perceber, principalmente quando você já viu várias empresas de gestões diferentes, tá, modelos diferentes e países diferentes, o empresário brasileiro, no geral, ele é muito amador. As empresas brasileiras, elas são pouco profissionais, pouco profissionalizadas, não todas, tá? Isso não tem a ver também com a capacidade de inovação e de empreender do brasileiro. Isso tem a ver com o nível de educação geral do país. Então, como a educação no Brasil, ela é diferente, a educação pública no Brasil, por exemplo, ela é muito, muito precária comparado com a educação pública nos Estados Unidos. No Brasil, você quer ter uma educação de qualidade, você tem que ir para a escola particular. Nos Estados Unidos, quem vai para a escola pública já consegue ter acesso a uma educação muito boa a nível mundial. E tem até pessoas aqui nos Estados Unidos que vão desde o ensino fundamental e médio, eles vão para a private school também. Mas a educação pública aqui é muito boa, é por opção mesmo de algumas famílias, né? Mas então eu acho que isso reflete no empreendedor brasileiro, porque muitos começam a empreender, e eles não têm ainda o conhecimento do todo que envolve abrir uma empresa. Ele não entende da parte contábil, ele não entende da parte legal, ele não entende sobre gestão de pessoas, ele não entende sobre concorrência, ele não entende sobre o mercado que ele está entrando, ele não entende sobre os desafios que ele vai entrar. Muitas vezes ele tem ideia e ele tem muita coragem. O brasileiro ele tem muita coragem, ele quer vencer, porque, no geral, as pessoas vêm de uma realidade social e financeira difícil. Então, ele muitas vezes, aquela ideia empreendedora é tudo que ele tem. Então, ele vai com aquilo ali de corpo e alma e coração, mas muitas vezes falta a preparação, o conhecimento. E que eu posso falar um pouco mais sobre isso também mais à frente, que na minha visão, é primordial para tudo que a gente faz na vida, sabe? A vontade... eu ouvi isso uma vez, Daniel, e eu carreguei isso comigo, sabe? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E eu vejo que muita gente tem vontade de vencer, mas não tem vontade de se preparar. Mas no caso do Brasil, eu acredito que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de se preparar também. Então, assim, a gente tem que ser justo. Mas não deixa de ser um fator pelo qual as empresas no Brasil, o índice de mortalidade é muito grande. Porque o empreendedor, o empresário brasileiro, né, o grosso ali das pequenas e médias empresas, eles não têm conhecimento, instrução e preparação para ser um homem de negócio. Ô, Gabriel,
falando de tudo, você falou que dá pra gente ter um podcast só falando sobre o banco. Mas assim, por que você deixou o banco e foi empreender sabendo que tem muitos riscos? Bom, primeiro porque eu tive uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm. Eu pude testar um negócio por um mês antes de ir. O que acontece? O meu amigo, lembra do meu amigo, Luiz Cláudio, que eu falei que quando eu estudava lá, me deu oportunidade para trabalhar com ele, quando era adolescente ainda. Aí ele tinha feito uma sociedade com outro amigo dele, de uma rede de lojas de acessório feminino. E aí eles estavam expandindo a rede de lojas, ele entrou como investidor na época desse grupo, e eles estavam expandindo para algumas cidades. E aí eles decidiram abrir uma loja em Contagem e outra em Belo Horizonte. E Contagem é uma cidade que é região metropolitana de Belo Horizonte, Jeff. E aí eles precisavam de alguém para poder tocar o negócio, precisavam de um operador para o negócio e me convidaram para ser sócio deles. E aí eu fiquei muito pensativo, puxa vida, será que eu deixo aqui o meu banco? Estava num momento bom no banco, eu estava sendo promovido lá no banco, eles estavam promovendo para uma agência maior, estava tendo resultados muito bons. E aí eu recebi esse convite, essa oportunidade, porque eles precisavam de alguém para poder tocar o negócio lá em Belo Horizonte, nas duas lojas que eles estavam abrindo lá na época. E aí eu falei assim, confiava muito no Luiz Cláudio, que era meu amigo, e ele é um cara assim, para negócio, um cara que admira, um grande exemplo. Ele sempre teve sucesso em muitos negócios que ele fez. Forte abraço, Luiz, você está assistindo a gente aí. O tá Jeff aqui, conhece o Luiz. Conhece o Luiz? Luiz aqui é o mesmo Luiz. O Jeff conhece o Luiz. E o Luiz também é sócio do Rodrigo. E você conversou com o Luiz. Ele conhece o Luiz. Luiz é amigo do Pedro, coração. Vai ser vovô agora, inclusive. Não sei nem se eu podia falar isso aqui, se eu não puder, você corta. Tá? Esse aí eu não estava sabendo, não. Fiquei sabendo esses dias. Legal. Mas Daniel, então, o que eu fiz? Então, tá bom, gente. Eu não quero trocar algo que eu já tenho, que está certo, que eu estava crescendo no banco, para algo que eu sabia, como você disse, que era de muito risco. Mas eles estavam tendo muito sucesso no negócio que eles começaram, eles estavam expandindo. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar férias aqui no banco, e eu tinha lá 30 dias de férias vencidas que eu não tinha tirado ainda, vou tirar férias aqui no banco e vou ficar lá nas lojas tocando o negócio por um mês e vou testar o negócio, antes de eu tomar a decisão final. E foi o que eu fiz. Foi o mês de dezembro, na época, eu peguei o mês assim, que o varejo é muito movimentado, época de Natal, Ano Novo. Então, tirei as férias lá no banco. Então, Daniel, eu tive essa oportunidade de testar o negócio por esses 30 dias, quando eu tirei minhas férias lá do banco. E aí eu vi que senti confiança no negócio, tive uma boa experiência naqueles 30 dias ali e falei assim, não, acho que vai dar certo, acho que chegou o momento. Senti preparado, você acha que eu estou preparado? Eu estudei muito, me preparei e trabalhei em grandes empresas familiares também. Esqueci de falar que eu trabalhei lá quando eu tinha 17 anos, trabalhei com meu tio, vendendo carro, que aflorou também minha parte comercial, sabe? O meu tio Helder, ele tinha você conhece lá, tinha uma revenda de carros lá em Sete Lagoas, trabalhei alguns anos com ele, e aquilo também foi uma escola para eu poder aprender a lidar com pessoas, a vender, ser agressivo na parte comercial, em vendas. E aí, nos anos lá na frente, quando eu já estava na loja, foi também um fator que foi uma base que me ajudou a ter sucesso lá. Então, decidi sair do banco, entrei com eles no negócio para ser o sócio deles e operar. Começamos com 2 lojas, depois abrimos mais uma loja e depois compramos uma outra loja de um outro parceiro deles que estava com dificuldades. Então, a gente teve que fazer um trabalho de turnaround naquele business. Até esqueci como fala essa palavra aqui em português. Mas, e aí chegamos a um bom nível ali de estabilidade nos negócios. E aí veio a pandemia, lá em 2020, que foi um momento muito difícil para o varejo. Na nossa cidade, lá a gente teve que ficar com as lojas com 5 meses fechadas por alguns períodos. Pagando aluguel. Pagando aluguel, pagando funcionário, todas as despesas possíveis. A gente tentou negociar e conseguimos algum sucesso negociando com fornecedores, negociando com os proprietários dos imóveis. Só que uma das lojas era o shopping, né? E shopping, as empresas por trás de shopping são muito grandes, então assim, ali tinha pouca flexibilidade para negociação, mas a gente tinha um bom fluxo de caixa que a gente tinha feito ali para alguma emergência e tudo, conseguimos sobreviver aquela parte, e aí foi o período que eu decidi mudar para os Estados Unidos, logo após a abertura, após a reabertura,
em 2021, decidi mudar para os Estados Unidos, porque era algo que eu sempre quis fazer. Quando eu volto lá no Gabriel, o menino de Sete Lagoas, que estava lá trabalhando, estudando e buscando alcançar os sonhos dele, vamos dizer assim, eu sempre tive essa vontade de um dia fazer um mestrado nos Estados Unidos, um mestrado ou um MBA, e os Estados Unidos para mim sempre foi uma referência em educação. Então eu queria ter essa experiência de estudar numa universidade americana, e eu lembro que quando eu namorava com a Fernanda, né, que é a minha esposa hoje, eu falava com ela, olha, antes da gente casar, eu quero que você saiba que eu tenho esse sonho de ir para os Estados Unidos um dia. Tá tudo bem se você não vai estar disposta a deixar a sua família um dia, isso é algo, né, mas algo muito importante para mim, e eu quero realizar isso, não sei quando, mas um dia eu tenho certeza que eu vou realizar isso na minha vida. E aí ela sorriu e disse, aonde você for, eu vou. Oh. Então, assim, eu estou feliz porque até hoje continua dessa forma, porque quando a gente veio para os Estados Unidos em 2021, ficamos lá em Utah 2 anos, foi o primeiro destino, a gente pode falar disso um pouco, mas só para fechar essa parte, chegou o ponto que a gente teve que mudar de estado de novo, de Utah para Wisconsin. Aí eu falei para ela, você lembra daquele negócio, Fernanda? Aonde você for, eu vou. Chegou o momento de novo da gente ter que mudar. Mas é isso, foi isso que me trouxe para os Estados Unidos, foi esse desejo, esse sonho lá atrás e a oportunidade de estudar aqui. Gabriel, conta pra gente os perrengues que você passou quando você chegou, né? Porque o pessoal que está nos ouvindo agora, eles não sabem que você veio para cá com a esposa e 2 filhos, correto? Certo. E assim, para quem está vindo do Brasil, o custo de vida é muito alto. Se você não, por exemplo, a renda da pessoa lá no Brasil, é difícil dela ficar se mantendo aqui. Ela acaba tendo que trabalhar para poder arcar com as despesas. Você teve que trabalhar? Você passou por algum perrengue quando você chegou? Qual foi a sua visão? Pode contar pra gente? Sim. Olha, eu lembro que o primeiro perrengue que a gente passou foi choque de realidade, quando a gente achou que a gente ia chegar aqui e morar numa casa bonita, 2, 3 andares. Porque quando a gente estava no nosso apartamento lá em BH, a gente morava até num prédio muito legal e tudo. Tinha piscina, tinha áreas comuns e tudo. Então eu ficava lá conversando com a família, mostrando para eles lá no YouTube os vídeos. Olha aqui, gente, como que é a casa nos Estados Unidos. Vai ser muito legal quando a gente mudar para lá. A gente mora aqui no apartamento, apesar de ser um apartamento muito bom, a gente vai poder ir para uma casa. Lá é seguro, a gente pode. Todo mundo dos Estados Unidos mora em casa, é muito seguro, você pode morar numa casa. As casas são grandes, são boas. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente começou a ver o preço das casas. E aí, quando você faz a conversão, né? Claro que eu vim e a gente tinha se preparado já por alguns anos, eu tinha uma reserva que me ajudou a me manter no início, mas como você falou, quando você faz a conversão do real para o dólar, vezes 5, vezes 6, é muito difícil. E aí, acabou que a gente foi lá para conseguir um apartamento lá na Universidade de Utah, que é onde eu fiz o meu mestrado. Eles têm lá uns apartamentos que como se fossem alojamentos para estudantes que estão fazendo pós-graduação, apesar de que é um lugar um pouco melhor do que os dorms, né, os dormitórios comuns dos estudantes que estão fazendo a faculdade, porque esses lugares eles são mais adaptados para quem tem família, filhos. Era um apartamento muito pequenininho, com só 2 quartos e um banheiro apenas, e acho que era 60 metros quadrados, se eu não me engano, o nosso apartamento. Quanto tempo muito você ficou pequeno. lá? Eu fiquei lá por 2 anos. E aí foi a primeira frustração da família, porque quando eu vi, eu falei, gente, vai ser muito melhor, porque aqui eu estou dentro do campus da universidade, e vou ter que estudar muito, e é mais barato, era menos da metade de qualquer lugar fora do campus. Eu vi que a família, na época, ficou um pouco frustrada, porque não era aquilo que a gente tinha planejado, né? A gente tinha planejado para cá e viver o American Dream. Só que... Sem contar, Gabriel... Sem contar que o valor do mestrado é muito caro para quem é estrangeiro. Então você tinha que pagar o mestrado, você tinha que pagar as suas despesas. É muita coisa, é difícil, não é fácil, não. Tinha que pagar as despesas. E o meu primeiro semestre foi aquela questão onde eu estava me adaptando à cultura, ao país, ao idioma. Eu achava que eu sabia falar inglês, Daniel. Daniel já é expert no inglês aí, empresário na área de idiomas. Não, o Gabriel ele é autodidata. Esse camarada ele aprendeu a tocar piano.
Ele já falava inglês já. A família dele toda tem um QI muito alto. A mãe dele trabalha na educação a vida inteira. A irmã é médica. A outra é nutricionista. É ou não é, Gabriel? A outra professora. Sim, sim. A educação eu, como te falei, eu sempre gostei de estudar, sempre fui curioso para aprender as coisas. Mas quando você está, Daniel, num ambiente de sala de aula, eu conseguia me comunicar na rua. Se eu fosse bater um papo lá com o Jeff, com certeza ele ia falar: poxa, Gabriel, legal, chegou aqui ontem, fala inglês super bem. Mas quando eu estava lá dentro da universidade, debatendo temas complexos de finance, né? Os Estados Unidos é o maior mercado financeiro do mundo. E aí, o modelo de aulas aqui também é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Eu achava que eu estava indo para a aula para poder aprender. Aqui, você não vai na aula aqui para aprender, você vai para contribuir. O professor, ele espera que você já chegue já com conhecimento prévio do assunto, né, daquele conteúdo que ele já passou, e aí é um debate. A aula é um debate. Excelente, excelente. Ô Gabriel, então você ficou 2 anos aqui e quanto que você começou a trabalhar aqui nos Estados Unidos? Aí, porque, quando eu estava lá fazer um mestrado é muito difícil. Conciliar mestrado com trabalho é quase impossível. Aí, Daniel, o meu programa era de tempo integral, era full time. E eu podia fazer de 1 até 1 ano e meio, quase 2 anos. O que eu falei? Eu quero fazer em 1 ano, eu fiz tudo que eu podia fazer em 1 ano para eu poder fechar essa torneira, porque eu só poderia trabalhar, receber a minha autorização de trabalho após eu concluir o meu curso. Então eu falei, se eu preciso inverter o fluxo do dinheiro, eu tenho que parar de só gastar em dólar e tem que começar a entrar dólar também no meu caixa, né? Então eu tinha que formar rápido para eu receber minha autorização de trabalho. Porém, quando eu estava estudando, Daniel, a universidade me permitiu trabalhar lá no campus da universidade. Então eu podia trabalhar 20 horas por semana. Eu fui lá, consegui um emprego lá no Centro de Filantropia da universidade, no call center, pedindo doação para os ex-alunos. Esse era o trabalho que eu fiz durante 1 semestre lá na faculdade. Tava lá os meninos, né, muito novos deles, ali entre 18 e 25 anos. Tava lá o Gabriel, de 30 e tantos anos, lá também trabalhando com eles, e no call center, pedindo doação, porque era uma maneira que tinha de entrar dólar. Ali eu conseguia fazer alguma coisa e me ajudava nos estudos. E foram muitas noites sem dormir, viu, Daniel? O outro perrengue foi esse. Não foi fácil, não. Foi porque eu queria formar logo. Passei muitas noites em claro para poder estudar, para poder dar conta do que eu precisava concluir para eu me formar, para eu ter boas notas lá no curso. E aí, depois que eu me formei, eu consegui um estágio no verão, que foi... Eu estudei também um verão, eu formei no verão. Mas aí, no verão, eu estava estudando, estava fazendo estágio 40 horas por semana. Foi muito difícil também ali por 3 meses. Mas consegui vencer, formei, peguei minha tradução de trabalho e consegui o emprego que eu estou hoje. Ô, Gabriel, só uma pergunta, porque as pessoas que estão nos assistindo talvez tenham curiosidade para poder saber. Quanto você pagava de aluguel por mês? Na época, lá na universidade, eu pagava $1.000 por mês. $1.000. E era incluído água, luz, internet. Incluindo água, luz e internet? Cara, o preço é muito bom. Porém, não tem mais isso, sabe, Daniel? Porque o University Village, que era a área que a gente morava, eles demoliram todos os prédios que tinham lá, que os prédios eram muito antigos. Eles fizeram prédios novos. Agora os prédios são melhores, são mais novos, mas é mais caro. Hoje o preço deve ser o preço de mercado hoje, sabe, dos apartamentos que tem lá hoje. Deve ser pelo menos o dobro disso aí que eu pagava hoje em dia. Entendi. Agora, você levou 12 meses para poder concluir seu mestrado ou 18 meses? 12 meses, eu fiz em 1 ano. Eu acelerei ele e formei em 1 ano. Porque a minha esposa me fez o mestrado. Então, assim, além das longas aulas, todos os dias, até o final de semana, estendi. Então, é muito puxado. Gabriel, parabéns, viu? Por ter conseguido fechar seu mestrado em 1 ano. E realmente eu vi o vídeo seu formando. Eu fiquei até emocionado quando eu vi a primeira vez que você postou com a bandeira do Brasil lá. Deve ser uma emoção muito grande para você, para sua família e todos os seus familiares. Isso é muito gratificante. Como é que foi a sensação sua quando você estava entrando lá, aquele multidão de pessoas, você com a bandeira do Brasil lá? Como é que foi, Gabriel? Daniel, aquele momento ali, deixa eu até segurar aqui para não ficar emocionado, mas aquilo ali, você já sonhou? Queria até devolver essa pergunta com uma pergunta. Jeff e Daniel, se vocês já sonharam com alguma coisa na vida de vocês e depois alcançaram aquele sonho, foi esse sentimento que eu tive, sabe? Foi a realização de um sonho. Eu vivi 2 anos ali estudando
um ano estudando muito, né? Mas eu fiquei em Utah mais um ano depois, mas morando lá no mesmo apartamento. Na época, quando a gente saiu de lá, eu conversei com minha esposa e com meus filhos. Foi o melhor tempo da minha vida, porque esses 2 anos passaram como um sonho, porque era o sonho que eu estava vivendo. Então, aquele momento lá que você me viu com a bandeira do Brasil, foi justamente a realização e a gratidão que eu pude carregar comigo do meu país, das minhas raízes, das minhas experiências, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, sabe? De todo mundo que fez parte da minha vida e que me fez tornar quem eu sou hoje. Foi gratidão e um sentimento de felicidade muito grande de estar realizando o sonho. Eu sei que para eu muita fiquei gente... emocionado. Quando eu vi o vídeo seu, eu fiquei emocionado. Você falando agora também me emocionei. Porque só quem fez um mestrado sabe o sacrifício que é, as dificuldades. E assim, e fazendo em um outro país é muito mais difícil, intensifica muito mais. Então, assim, parabéns. Agora, conta pra gente, eu sei Gabriel. que para muitos, talvez o Jeff fique até pensando, nossa, mas para que tanta emoção só por causa de um mestrado? É algo muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Aí é outro choque de realidade quando a gente fala de diferenças culturais. Aí a gente vem e fala, nossa, estou conquistando algo muito grande. Então, para mim foi muito grande, importante, era meu sonho. Mas aqui nos Estados Unidos é muito comum. Aqui as pessoas, elas terminam o college e já fazem o mestrado ali logo em seguida. Gabriel, aí você fez esse mestrado aqui, ficou 2 anos. O que te levou a sair de Utah? Porque eu tenho certeza que você gostava muito de Utah. A sua esposa também. E ir para um outro estado, muito longe. E como é que foi essa transição do estado de Utah para o novo estado? Sim, verdade. Sempre gostei muito de Utah. Tenho grandes amigos aí, e americanos, brasileiros. Foi muito bom o tempo que a gente viu. E eu gosto muito de dirigir. Então, em Utah, eu sempre senti que eu estava... Era uma scenic drive o tempo todo, porque muito perto das montanhas. Então, eu acho muito bonito. Eu gostava de dirigir e olhar para as montanhas e tudo. Mas o que acontece é que depois que eu concluí meu curso, lembra que eu falei que eu precisava de uma autorização de trabalho, precisava trabalhar. E aí, quando eu consegui o meu trabalho, na verdade, eu tive na época, assim, firmes 3 ofertas de trabalho, 2 empresas em Utah. Uma delas é um banco muito grande, um banco de investimento muito grande, Goldman Sachs. A outra era uma empresa que eu tinha feito estágio nela. E também tinha oferta dessa empresa o estado de Wisconsin. Eu trabalho hoje, o nome da empresa é State of Wisconsin Investment Board. A nossa agência do estado, a gente faz a gestão dos investimentos do fundo de pensão do estado. É um fundo muito bom, ele está entre os top 10 public pensions nos Estados Unidos. E aí eu estava só ponderando o que eu faria, o que eu aceitaria, mas o emprego que eu consegui aqui, quando eu vim para os Estados Unidos, Daniel, também, e decidi estudar finanças, eu queria muito entender sobre private equity, que esse é um mercado no Brasil que ele existe, mas ele é muito, muito, muito pequeno. Eu ia perguntar se tem private equity no Brasil ou não. É praticamente inexistente. Tem, Jeff, mas comparado com os Estados Unidos, é como se fosse um bebê comparado com um adulto, sabe? Da diferença que é o tamanho do mercado. Eu vi que a Goldman Sachs tem uma escritório em São Paulo, mas só isso que eu vi. O Gabriel e Jeff, Sim. eu tenho certeza que muitos brasileiros estão nos ouvindo agora, eles vão pensar que vocês estão falando outra língua. Traduz numa linguagem que o brasileiro consiga entender. Você pode, Gabriel, por gentileza? Tá, sim. O private equity é nada mais, nada menos que investimentos em empresas privadas. Compra e venda de empresas privadas. Mas não é a compra e a venda em si, é o investimento em empresas privadas. Porque no Brasil, né, todo mundo, quando você fala sobre investimentos, pensa em ações públicas de empresas que são listadas na Bolsa. Você pode investir na Apple, na Microsoft, a gente estava falando de bancos aqui, lá no Brasil você pode investir no Santander, pode investir no Itaú, e você faz esses investimentos comprando ações dessas empresas. Algo que é muito menos comum é o investimento em empresas privadas, empresas que não são listadas na Bolsa, empresas que uma pessoa comum ela não pode investir nessas empresas. Então, esses investimentos em private equity, o que é? São investidores institucionais ou grandes famílias que têm family offices
ou se o investidor é individual, é uma pessoa só, ele tem que ter um certo nível de patrimônio para poder fazer esse tipo de investimento. Então, eles fazem o desembolso de capital não só em empresas públicas, que é o investimento mais comum para o cidadão comum, mas eles também investem em empresas privadas. Eles compram essas empresas, eles fazem um trabalho de expansão, pode ser um trabalho de gestão por um tempo, para depois vender, depois de 5 a 10 anos. Existem investimentos também em startups, em ideias, como a gente está falando, que é venture capital, que é capital de risco, que são investimentos em negócios que são apenas uma ideia, e pode estar em vários estágios. E também real estate pode ser um modelo também de private equity, são investimentos imobiliários, mas tudo na parte de capital e empresas privadas. Então, eu queria muito atuar nessa área e aprender a atuar nessa área. E quando eu tive a oferta dessa empresa aqui, do Fundo de Pensão do Estado de Wisconsin, o time que eu estou hoje é de mercados privados. Eu estou na divisão de mercados privados. Então, foi isso que mais me chamou a atenção, para poder tomar essa decisão e aceitar essa aqui, decidir mudar para um estado que eu nunca pensei que ia morar antes, que eu sabia que existia, mas nunca tinha visitado, não conhecia. E aí comecei a pesquisar e saber para poder mudar para cá. Ô, Gabriel, eu sou leigo nesse assunto, eu quero entender um pouquinho. Investimento em empresas públicas tem crescido muito no Brasil. Eu tenho vários amigos que fazem esse investimento. Investimento em empresas privadas eu não conhecia. Confesso para você que eu não conhecia no Brasil. Eu acho que é pouco falado sobre isso. Dá um exemplo para a gente aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, o Jeff tem um hotel. Aí ele quer vender ações do hotel dele, particular. Como é que funcionaria? Na verdade, a maneira como ele poderia fazer... na verdade, o que acontece também é que vários investidores, numa escala menor, eu estou te falando aqui de um modelo que eu trabalho num investidor institucional, mas vários investidores também, eles podem se juntar e aí eles podem fazer uma syndication, né? E eles podem, por exemplo, você, o Jeff, 5 pessoas, 5 amigos, eles falam, vamos colocar aqui $1 milhão cada um num fundo, tá? E a gente vai colocar esse dinheiro nesse fundo de 5 milhões. E aí você vai usar esses 5 milhões para poder investir e comprar empresas. Pode ser empresas, pode ser propriedades comerciais, pode ser empresa de tecnologia. Depende da estratégia dos investidores naquele mercado. E além do dinheiro que vocês estão colocando naquele fundo, o gestor do fundo, que ele executa a operação, o cara que tem estratégia, não, tá bom, eu vou investir em empresas que são do setor de tecnologia. Eu quero investir em empresas que são da área de varejo, por exemplo. Cada fundo tem uma estratégia diferente. Não, eu quero investir em empresas que elas estão na fase inicial de crescimento. E aí, além desse capital que o fundo tem disponível, eles também usam leverage, que é a alavancagem financeira. Então, eles pegam empréstimos que podem ser no banco ou em outras instituições que oferecem crédito, e eles multiplicam aquele dinheiro ali por 2, 3, 4 vezes. Então, na verdade, o valor daquele fundo ele fica muito maior do que o valor do que os investidores colocaram nele. Então, te possibilita também alavancar, você corre um pouco mais de risco, mas você tem a possibilidade de alavancar ainda mais os seus retornos financeiros. Tem que ter mas é algo mais restrito a investidores institucionais ou investidores qualificados. Isso é muito... É só língua, né, Jeff? Isso é mais ou menos como nossa empresa de hotéis funciona. Temos um grupo de investidores pequenos e coloca dinheiro, juntamos dinheiro para comprar ou construir um novo hotel e depois emprestamos do banco e vai na frente como um empreendimento. É isso aí. Isso é private equity real estate na veia. É o que eles fazem. Gabriel, na sua opinião, qual que seria uns bons investimentos para fazer aqui nos Estados Unidos? Eu acho que tem... Os Estados Unidos é um lugar, é uma terra, como a gente estava comparando os Estados Unidos com o Brasil, né? Os Estados Unidos, só do fato, o que eu acho maravilhoso aqui, é que o consumidor, aqui, ele tem poder de compra. Então, você não precisa, no Brasil, você lembra que a gente estava falando que o empresário brasileiro precisa matar um leão por dia? Por quê? Porque ele sabe que o cara que vai comprar dele tem pouco poder de compra, tem pouca
bala para poder consumir e comprar. Então, ele tenta facilitar aquela venda o máximo possível. Aqui nos Estados Unidos, o empresário a pessoa de negócios aqui, ela não precisa preocupar tanto com isso, ela tem que preocupar com a concorrência. A concorrência aqui, por outro lado, ela é muito mais forte que no Brasil. Então, a competição aqui, o Jeff sabe disso, ele está lá na rede de hotéis, ele não compete só com 2, 3, 4 hotéis perto dele, em cada lugar que ele monta um hotel. Tem centenas de hotéis em cada cidade que ele tem que competir todo dia, preço e qualidade e serviço. Então, a competição aqui ela é muito feroz, ela é muito feroz. Mas o mercado americano ele é muito fértil para se investir, sabe, Daniel? É difícil de falar assim, o que é uma coisa boa? E até mesmo porque todo investimento tem risco. É uma coisa que os investidores eles precisam entender, é que não existe algo que eu vou colocar dinheiro aqui e não vai me dar dor de cabeça. Essa pessoa que não quer correr risco, ela precisa ir para os títulos de renda fixa, né? Tem que comprar tesouro do governo, tanto brasileiro como americano. Esses produtos, eles são... Você sabe que você vai ter um retorno ali e que você não vai ter um calote sobre aquele. Se você está comprando um título do governo, por exemplo, a chance de você ter um calote é muito baixa. Agora, se investe em real estate, em hotel, em empresas grandes, pequenas, médias, há um risco. É isso que muitas pessoas não entendem. Agora, se você estuda bem o mercado, faz da maneira certa, há grandes oportunidades em private equity. Hoje, por exemplo, não vou fugir da sua pergunta não, tá, Daniel? O que eu vejo que os fundos hoje, que a gente investe, o fundo que eu trabalho hoje, por exemplo, aqui em Wisconsin, o fundo ele gerencia 160 bilhões de dólares. Então, são 160 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Na área de private markets, a gente tem mais ou menos, acredito que entre 40 a 60 bilhões estão em private markets. Aí vai estar private equity, real estate e hedge funds. Se a gente pegar só private equity, deve ser ali em torno de 20 bilhões e real estate em torno de 12 bilhões de dólares. Ô Gabriel, só para mim, desculpa, porque eu estou tentando entender. Você gerencia o dinheiro dos aposentados, correto? Exatamente. Mas aí, e quem escolhe, quem decide onde vai ser investido o dinheiro? É a sua empresa? Exatamente. A minha empresa tem um time, por exemplo, como eu te falei, a nossa empresa, a gente é um fundo de investimentos. A gente é uma agência do Estado, mas, na verdade, nós somos um fundo de investimento. Então, todo e qualquer tipo de investimento que existe no mercado financeiro, vou dizer que não todo, mas 90% dele a nossa empresa faz. Então, tem os times que investem em empresas públicas, tem o time que investe em títulos de renda fixa, tem o time que investe em produtos de liquidez diária, tem o time que investe em private equity, em real estate, em hedge funds. Eu dou suporte aos times que investem em private equity e real estate. Ah, legal. Legal. Sensacional. Muito bom. E conta pra gente, Gabriel, você já está aqui nos Estados Unidos, tem quantos anos que você está morando aqui na América? 4 anos que eu estou aqui na América. Valeu a pena? Demais, demais. Você pensa em voltar para o Brasil? Olha, no momento, eu penso que a minha missão aqui ainda não está concluída, sabe? Então, assim, eu gosto muito daqui dos Estados Unidos, a minha família gosta muito daqui, os meus filhos adoram, sabe, a escola, os amigos. Eu também gosto muito da cultura americana, sabe? Eu gosto demais da cultura aqui. E quando eu falo isso com as pessoas, até alguém acha que... Não quer dizer que eu não gosto do Brasil, eu amo o Brasil, sou muito patriota, Daniel me conhece, sabe disso. Mas eu também, com toda sinceridade, eu amo muito os Estados Unidos também, sabe? Os Estados Unidos me permitiu viver um sonho, como eu te falei, que eu vivi, e acredito que ainda estou vivendo, e acredito que os Estados Unidos, ele nos faz sentir que a sociedade, que o mundo é um pouco mais justo, sabe? Essa percepção que eu tenho aqui. E aqui qualquer pessoa que trabalha, que se esforça, por mais que talvez você pode não ficar muito rico ou milionário, mas você vai ter uma vida digna. E no Brasil você tem que lutar muito para ter uma vida digna. Então eu acho que aqui não exista desigualdade social, né, Jeff? Jeff sabe disso. Os Estados Unidos também têm os seus problemas, têm os seus desafios, mas eu acredito que aqui você recebe muito mais proporcional ao seu esforço o que você recebe de volta que comparado com o Brasil. Entendi. Ô, Gabriel, coisa interessante, você começou no Brasil, você falou que começou com vendas com seu tio lá, eu acredito que tem a loja até hoje de carros, correto? Tem.
Hoje meu primo lá, o Matheus, forte abraço também para o Matheus. Ah, é seu primo ou seu tio? Primo, né? O Helder é meu tio que começou o negócio, mas ele aposentou e o filho dele, o Matheus, é que toca o negócio hoje, está indo muito bem também, expandindo o negócio lá. Excelente. Eu acho que todo ser humano, ele precisa, se ele quiser ter sucesso na vida, ele precisa aprender a vender. Então você começou a vender muito cedo, depois você foi para o banco também. E assim, aí depois você começou a empreender no Brasil. Aqui você trabalha para uma empresa. Você já pensou em empreender aqui nos Estados Unidos? Sim, todos os dias, desde quando eu cheguei aqui. O que você pensa, Gabriel, em empreender aqui nos Estados Unidos? Porque aqui eu acredito que é o país da oportunidade e o país da igualdade. A pessoa que trabalha duro e tem visão, não tem medo de trabalhar, e aquele cara corajoso e tem planejamento, porque o que você falou é muito importante. Tem um ditado que fala, se você falha ao planejar, você planeja falhar. Então tem que fazer um planejamento. Então, o que você pensa em empreender aqui? Você falou que todo dia tem uma ideia. Já pensou poderia compartilhar com a gente algumas ideias? Sim. Como eu comentei, desde o dia que eu mudei para cá, eu tenho vontade de empreender aqui. Primeiro a gente pensou, até porque o Luiz Cláudio, quando eu mudei para cá, ele veio também, hoje ele voltou para o Brasil, né? Mas a gente queria trazer o nosso negócio lá de acessório feminino, a gente queria trazer isso para os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente chegou aqui e viu que não há tantos competidores nessa área, e a gente tem um modelo de negócio lá muito bom lá no Brasil. Para o Jeff aqui ter uma... Não sei se você conhece, Jeff, aquela loja que chama Claire's. É uma loja... Sim, conheço, sim. Aqui nos Estados Unidos ele é mais voltado para meninas e adolescentes. Isso. Né? Lá, o nosso negócio, Jeff, as nossas lojas são muito parecidas com a Claire's, porém um pouco mais voltado para o mercado adulto, público de mulheres adultas. Então, a gente pensou a trazer o nosso negócio para cá, e aí a gente começou a estudar isso, e ainda não está fora do radar não, sabe, Daniel? Mas é porque, como eu te falei, eu sempre tive isso comigo, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu ainda acredito que eu estou na fase de preparação. A competição aqui, como eu falei, ela é muito forte. Quando eu começar um negócio aqui, eu quero ser bem-sucedido. Eu não quero fazer parte da estatística das empresas que fecham. Eu quero fazer parte das estatísticas das empresas que sucedem e que expandem e que deixam um legado, sabe? E que ajuda e contribui com a sociedade, com a economia, com o mercado e com a vida das pessoas. E um outro negócio que eu sempre tive em mente, que eu quero fazer também, e que tem muito a ver aqui com o seu podcast, que é Entre Mundos. O que eu acho que existe entre Brasil e Estados Unidos? Eu, como empreendedor lá no Brasil, e conheço um pouco o mercado lá, eu vejo que o Brasil tem muitas oportunidades. E um dia, logo quando eu cheguei aqui na minha empresa, eu perguntei para a CEO lá da minha empresa, sabe? E falei assim, olha, eu vejo que os investimentos que a gente faz, que a gente investe no mundo inteiro, a maioria aqui nos Estados Unidos, mas tem investimentos na Europa, na Ásia, por que não investe na América do Sul? Por que não investe no Brasil? E ela falou assim para mim, eu não sei como que investe no Brasil. Então, qual que eu acredito que é o meu propósito também, onde eu posso contribuir? Eu posso ser uma ponte para os investidores americanos que querem investir no Brasil, porque eu conheço o mercado brasileiro, eu conheço os desafios legais, eu conheço a parte contábil, eu conheço o desafio de pessoas, de contratações, de legislação trabalhista, eu conheço o desafio de competição, o nível de competitividade que se encontra no Brasil, os mercados que são bons, que não são bons. Então, eu posso contribuir fazendo essa ponte para os investidores americanos que querem investir no Brasil. E o contrário também é verdadeiro. Tem muitos investidores brasileiros que querem investir nos Estados Unidos e não sabem como fazer. E eu não quero proporcionar investimentos em mercados públicos. Eu quero conectar os investidores brasileiros com mercados privados. Como que o Jeff falou. Olha, talvez a gente não consegue iniciar um fundo como o que eu trabalho hoje, que são mais de 100 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Mas a gente pode começar com um fundo pequeno e coloca lá esse pool de investimento nesse fundo e começa a investir em empresas, em mercados privados, em propriedades comerciais, que é algo que eu tenho vivido e tenho um pouco de experiência para poder contribuir. Sensacional. Então, essa seria a minha contribuição entre mundos. Excelente, com certeza. Excelente. Ô, Gabriel, eu acho que uma das coisas que, para a pessoa ter sucesso, ele precisa ter muita coragem. Estava analisando, o Jeff sabe, nós vamos abrir um restaurante e as lojas dele lá no Brasil, loja assim, Jeff, é linda a loja dele. Você entra assim,
você fica com vontade de comprar, porque é muito bonito. Depois eu vou mostrar ao Jeff uns vídeos ou fotos, se você tiver, Gabriel, para mandar para mim. Sim. Mas assim, e assim, muito bonita. E uma coisa, Gabriel, nós estamos abrindo agora o restaurante brasileiro. Eu estava analisando, eu falei com a minha esposa, nós iremos ser bem-sucedidos aqui. Eu tenho certeza. A mesma certeza que eu tenho que eu respiro é que eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Não tem outra opção, não tem plano B, Gabriel. É fazer dar certo e fazer dar certo. Nós assinamos um contrato, eu e minha esposa estamos sendo avalista. Se nós cancelarmos o contrato, nós temos que pagar $300 mil. É muito dinheiro. Então, assim, cara, eu falei com minha esposa, amor, vai funcionar. E nem todas as pessoas têm essa coragem de fazer. Eu acho que é por isso que muitas pessoas não empreendem, porque empreender não é para qualquer um. A pessoa, além de ter um planejamento, a pessoa tem que ser bem consciente do que ela está fazendo. E assim, nós estamos bem conscientes, bem animados nesse novo investimento que nós vamos fazer no próximo mês aqui nos Estados Unidos. Tô animado, Daniel, e feliz por vocês também. Eu vi lá o Instagram, acho que você compartilhou, eu vi lá que vocês vão abrir uma cozinha brasileira aí, um restaurante brasileiro. E só queria dizer, Daniel, que você, cara, você já empreendeu muito na sua vida também. Eu até comento com algumas pessoas quando a gente está falando de negócio, de empreendedorismo. Às vezes eu acho, Daniel, que eu fico só na fase, eu me planejo, preparo demais, sabe? Porque às vezes eu fico um pouco com o pé atrás, olha, não posso errar. E você, para mim, é um grande exemplo de uma pessoa que executa muito bem, sabe? Você sempre teve muita coragem de empreender, de ir para frente, de executar. E essa parte de execução do empreendedor ela é muito importante também, porque no final das contas, é isso que separa os homens dos meninos, né? Como diz o ditado. Muita gente tem muita ideia de fazer algo, A, B ou C, mas poucos são os que executam um plano de verdade. E eu só queria te dizer que você é um amigo e um exemplo de execução na parte de negócio aí para mim. Gratidão, eu fico muito feliz, muito obrigado. Eu fico reparando, eu e o Jeff, nós começamos o podcast, nós estamos aprendendo à medida que a gente vai fazendo o podcast. Eu falo com a minha esposa, cada podcast eu aprendo eu fico 1% melhor. Então eu estou me autopoliciando, se eu for deixar tudo perfeito para fazer, eu não vou chegar a lugar nenhum. Nós já estamos com 300 e poucos seguidores no YouTube, no canal, quase 500 no Instagram. Começamos em 2 meses, Gabriel. E visualizações, nós estamos com mais de 100 mil visualizações mês. Então, assim, está crescendo. Ótimo. Então, assim, quanto mais eu fizer, mais chance eu vou ter de corrigir e acertando, entendeu? Inclusive, só compartilhar aqui, Daniel e Jeff, eu sempre quis ter um podcast também. E aí, recentemente, tem uma amiga que é da igreja aqui, e ela é da área de finanças também, tem umas ideias interessantes. A gente conversando de falar, vamos começar um podcast. E a gente estava na fase... Mas, assim, nós estamos na fase de planejamento ainda. Você já teve ideia lá, já começou e executou. E aí eu estava até olhando esses dias, conversando com o pessoal aqui em casa, ele está vendo, gente? Olha só, o Daniel começou o podcast. Se você olhar o seu podcast, esse episódio aqui de hoje que está sendo gravado, e comparar com o primeiro, ele é bem diferente. Aí tem aquele ditado, né, Daniel? Primeiro você começa, depois você melhora. Isso. E aí, eu acho que esse começar e ter essa coragem é muito importante. Eu queria te dar parabéns aí, você e o Jeff, pelo projeto. Eu acho muito legal a oportunidade, esse espaço para a gente vir debater, trocar ideias sobre culturas. Eu aprendi algumas coisas já assistindo o seu podcast. Eu tenho certeza que vocês dois também ouvem as histórias das pessoas aqui e aprendem, crescem com isso também. Então, acho que é benéfico para todo mundo. Então, ótima iniciativa. Então, de parabéns. Gratidão. Então, Gabriel, muito obrigado pela participação. Eu só gostaria que você agora fizesse suas considerações finais e deixasse seus contatos aí pra gente, pode ser? Pode ser, Daniel. Em primeiro lugar, queria agradecer a você e o Jeff pela oportunidade, pelo espaço, como a gente estava falando. Isso é um espaço muito legal, muito bacana para a gente trocar ideias, aprender mais. Toda vez que eu ouço um podcast ou ouço outras pessoas falando, eu sinto que eu estou aprendendo mais, me tornando uma pessoa melhor. Então, assim, obrigado a vocês por terem me convidado para abrir esse espaço, não só para mim, para vocês, mas para todo mundo que vem ter essa oportunidade de aprender mais e ser melhor, né? Só queria deixar aqui, você falou sobre quem quiser seguir lá o nosso Instagram, das nossas lojas de acessório feminino lá no Brasil. O Instagram é @bizacessórios, @bizacessórios, BIZZ Acessórios, tudo junto. E quem quiser entrar em contato comigo também, vou deixar o meu e-mail aqui, é Gabriel G. Souza com Z, 85@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo, quiser tirar qualquer dúvida sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre como estudar nos Estados Unidos,
todo o processo, eu sou bem familiarizado com todo esse processo, como vir para os Estados Unidos, como estudar, como fazer um mestrado, enfim, eu não falei que eu falei da Fernanda, minha esposa, mas tenho os meus filhos também, grande beijo para eles, Henrique e Manuela. O Henrique joga bola aqui, joga numa academy aqui nos Estados Unidos. Então, assim, quem quiser saber também como faz para o filho jogar bola aqui, enfim, e projetar já a época aí de faculdade e tudo, estou à disposição para contribuir com o que eu venho aprendido e eu acho que é bom a gente sempre trocar ideia e ajudar as pessoas nisso aí. Abrir um restaurante brasileiro, né? Sim. Eu só queria colocar, a polêmica que eu queria colocar é o seguinte, a comida brasileira não é a melhor do mundo. Mas agora que você vai abrir o restaurante, a gente não pode nem ter esse debate mais, né? Pô, não. Agora tem que ser a melhor do mundo. Aqui, ó, mas aqui, nós estamos fazendo a comida culinária brasileira com o American Way to do Business. Então, nós vamos juntar as duas coisas, entendeu? Com a ajuda do Jeff, nós conseguimos montar essa estrutura, entendeu? Porque a nossa ideia é franquear, não é ter simplesmente uma unidade. Nós temos um projeto em 18 meses, abrir 3 unidades. E depois de 2 anos, começar a franquear a nível nacional, entendeu? Então, o projeto nosso é muito bacana. Daniel, foi até bom você falar nisso, porque alguns restaurantes brasileiros que eu visitei em Utah, tem lá o Tuchar, tinha um outro lá em Warren, por exemplo, eles serviam comida brasileira, mas não faziam business como o americano faz. E eu acho que isso é muito importante. E é bom que você já está com essa pegada, sabe? Porque o americano chega, ele tem que ter um server ali, tem que ter alguém para poder direcionar, se for esse modelo, né? Se for um modelo diferente de um fast casual, por exemplo, aí já é diferente. Não, é fast casual, o nosso é fast casual. Fast casual, tipo né? um Obetas, Café Rio. A pessoa Tem chega, um 2 restaurante minutos em tá Salt servido. Lake, eles têm várias unidades, acho que é Alberghini que chama, eles são brasileiros. O Café dono Rio, é chega mais brasileiro. para trás um pouquinho, Gabriel, porque senão vai cortar sua... Isso, mais para trás. A câmera dá para aumentar. Isso. Esse restaurante, Daniel, ele é fast casual também, ele chama Alberghini. Eu acho que eles têm uns 10 restaurantes. Conheço. Tem aqui também. Tem aí, né? Você sabia que o dono dele é brasileiro? Não. Tem pão de queijo lá, é assim que eu sabia que tinha uma conexão Qual que é que você tá falando nesse restaurante? Fica em St. George. Vai ser pertinho Não é de sua casa. Popeyes, não? Não é Popeyes, não. Não. Alberghini. Não, é o Alberghini. Vai mudar. Você nem percebe se... O Jeff percebeu, talvez, porque ele conhece o pão de queijo lá, eles vendem açaí. Mas eles fizeram uma pegada assim, é um restaurante brasileiro, tem comida brasileira, mas quem não sabe nem percebe que é um restaurante brasileiro. Nem fala nada Cara, de eu não sabia. Brasil. Eu vou lá essa semana conhecer esse restaurante. Eu te passo o Por quê? endereço. Por quê? Porque eles conseguiram fazer um business de um modo americano. Eles têm a proposta brasileira ali, mas é um business americano. Então, o consumidor americano não percebe que ele está no mundo. E eu vejo que os brasileiros, alguns brasileiros que eu já visitei restaurante, eles foram, assim, um pouco empresários do Brasil, tentando ser como faz no Brasil aqui nos Estados Unidos. E aí que eu acho que não dá certo. Mas eu acho que eles estão no caminho certo, aí já querendo fazer o business como faz aqui. Mas, Gabriel, olha, muito obrigado pela contribuição sua e sucesso, beleza? Obrigado. Sucesso para vocês no negócio aí também. Quando eu for aí na região, quero comer no seu restaurante. Com certeza vai ter que comer, beleza? Um abraço. Valeu, forte abraço, gente. Obrigado. Só não esquece de mandar para mim um texto de mensagem com os nomes que você do Instagram da empresa lá, o website da empresa, beleza? Tá bom, vou mandar para você. Gratidão, meu amigo, um abraço. Valeu. Tchau. Igual abraço. Tchau, Jeff. Obrigado, abraço. Tchau. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Entre Mundos Podcast. Corta. Já era Eu vou falar, você faz tudo bem. Então aqui, ó, só um minutinho aqui, ó. Corta. Então aqui, ó.